A nossa equipe segue cortando as estradas do norte e centro-oeste do Brasil. E a gente vai chamar quem, Roseli Chagas, nesse momento? O comandante da jornada, Amaral Augusto. Onde você está exatamente? Já sabemos que você chegou no estado de Goiás, mas que local é esse, meu amigo? Que bom falar com você, bom dia. Bom dia, Rose, bom dia, Luiz, bom dia a toda a turma de A Crítica e a você que segue ligado com a gente ao vivo em todo o Brasil e a você especialmente de Brasília. Isso mesmo, a expedição chega ao ponto final, já estamos no Distrito Federal, naquele trânsito comum das manhãs. Quem nos assiste e acompanha pelo canal 16.1 aqui em Brasília e em cidades satélites como Taguatinga, Águas Lindas. Olha só, pessoal, essa aqui é a EPIG, um prolongamento da EPTG, que é a DF 085, ou seja, o trânsito, o tráfego logo cedo das cidades satélites, esse tráfego que chega ao plano piloto passa obrigatoriamente por aqui, por isso tráfego intenso nesse horário aqui no Distrito Federal. Pois é, Rose, passamos pelo estado de Goiás, o último estado antes do Distrito Federal. Passamos também pelo estado do Mato Grosso e também pelo estado de Rondônia. Ontem, a nossa última perna, como assim chamamos, o último trecho, foi de apenas 1.100 quilômetros rodados. Então a gente saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, tempo chuvoso, bastante chuva em Cuiabá na manhã de ontem, durante a nossa saída no domingo. Mas ao longo do percurso o tempo foi mudando e tivemos um tempo agradável ao longo de toda a jornada até o Distrito Federal, cumprindo essa última meta de 1.100 quilômetros aproximadamente de Cuiabá até Brasília. Finalizamos ontem à noite, por volta de 23 horas, a nossa expedição em frente ao Congresso Nacional. Já de noite, Brasília praticamente deserta nessa área que engloba tanto a Praça dos Três Poderes quanto a Esplanada dos Ministérios. E lá estava a nossa viatura, o nosso carro que nos possibilitou chegar até aqui com segurança, trazendo toda a nossa equipe, Mário Marcelo comandando o drone, Márcio Souza comandando as imagens e Daniel Ramos do lado de cá na produção, com a Rayane Garcia do lado daí, também fazendo essa grande produção. Interessante destacar para vocês alguns aspectos dessa viagem, a chegada até Brasília. Muita gente se perguntando, poxa, Amaral, é a primeira vez que se faz uma expedição como essa e que não se volta de Porto Velho para Manaus. Vocês decidiram ir até Brasília por quê? É porque aqui em Brasília está o centro das decisões quando o assunto é a rodovia BR-319. Por isso que a nossa rota de desafio não encerrou em Porto Velho ao fim da 319, porque a gente entende que aqui estão decisões importantes da bancada do Amazonas em Brasília, mas também do próprio governo federal em relação à infraestrutura e reasfaltamento da rodovia BR-319. Por isso, esses 2 dias em que vamos passar em Brasília serão dedicados a ouvir, tanto da nossa bancada quanto do governo federal, o que se tem a dizer em relação à repavimentação do trecho do meio e, por que não dizer mais, né? A reestruturação completa da rodovia BR-319, a rodovia amazonense, a rodovia brasileira que nós mostramos ao longo desta expedição. É importante a gente destacar, Rose, Luiz, e assim, em um tom muito sério e crítico, se vocês me permitem, aqui no Manhã no Ar, com aqueles que nos assistem pela tela de A Crítica neste Brasilzão. Chega a ser vergonhosa a situação da 319 quando a gente compara com outras rodovias brasileiras. Eixos de desenvolvimento, como a gente encontrou na 174 em Comodoro, no Mato Grosso. Comodoro, no Mato Grosso, é uma cidade pequena que vive basicamente da economia agrícola, mas que é uma cidade que cresce e prospera porque tem às margens uma rodovia estruturada, pavimentada, com acostamento, que permite o trânsito da nossa economia brasileira. Muitos se perguntam e questionam, mas Amaral, se abrir a 319, vai virar uma rodovia fantasma, não tem demanda. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é conversa fiada.
É balela que colocaram na sua cabeça, porque o governo brasileiro e o nosso país têm condições de sobra para estruturar a rodovia BR-319, seguindo todas as condicionantes ambientais e com garantias importantes de governança, transformando aquela rodovia em uma rodovia sustentável e estratégica, por exemplo, para ligar Amazonas e Roraima ao restante do país, mas também para ligar o governo do Amazonas ao sul do estado, para que o governo tenha acesso rápido, por exemplo, no combate a queimadas, desmatamento, tudo isso por meio da rodovia. É difícil você trabalhar o combate a queimadas e desmatamento na região sul do estado do Amazonas se o centro do poder está a 800 quilômetros de onde tudo está acontecendo, tendo no meio uma rodovia de péssimas condições. Então, essa é uma crítica válida que a gente faz e que a gente vai destacá-la muito em breve em uma série especial de reportagens, resultado dessa expedição, a expedição BR-319, Rota de Desafio. Para finalizar, meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Amazonas não pode ser diferente de outros estados brasileiros que têm também uma economia muito forte. Pelo contrário, merece sim sua ligação rodoviária com a maior e melhor qualidade possível, por toda a receita líquida que exporta ao governo federal por meio do Polo Industrial de Manaus, pela força de trabalho do nosso povo, praticamente isolado, que sofreu durante a pandemia, não tinha por onde chegar oxigênio. Imagine só. O oxigênio chegou mais rápido pela Venezuela que pela nossa BR-319. Você lembra disso? A crise do oxigênio durante a segunda onda da Covid-19? Pois bem, nós lembramos e fazemos questão de ressaltar a importância de uma rodovia. Mas não é só isso. Recentemente nós tivemos duas questões que foram cruciais e trouxeram o assunto da 319 à tona novamente. As nossas condições adversas da vazante. Duas vazantes severas experimentadas nos últimos 2 anos, que foram também cruciais para se lembrar, opa, nós temos uma rodovia, a hidrovia do Madeira parou, as balsas não conseguem chegar mais a Manaus, e agora como vamos fazer? E neste ponto faz questão de lembrar, o tráfego de carretas, que chegava ali a 200 carretas durante o dia, no período de verão, na 319, trafegável, passou a 900 carretas de Porto Velho a Manaus, trazendo hortifrutis para abastecer de alimento Manaus e Boa Vista. Se isso é pouco, a gente pode elencar aqui muito mais argumentos em relação a esta rodovia, para que o governo federal, por meio da nossa bancada, contundentemente, possa, de uma vez por todas, dar ao Amazonas e ao seu povo aquilo que o restante do Brasil tem e tem com qualidade. Nós rodamos aproximadamente pouco mais de 3.900 quilômetros até aqui. Então temos argumentos suficientes para saber que outras rodovias brasileiras, até com menor importância que a 319, falando de estratégia, tem pavimento bom, de qualidade, com acostamento, garantindo, sabe, aquele direito essencial, fundamental de ir e vir. Rose Luiz, de Brasília, a equipe da Crítica, hoje a equipe de Manaus chegou a Brasília, a gente tem uma equipe aqui, o Igor Damasceno sempre levando as informações, mas hoje a nossa equipe, formada pelo Márcio Souza, pelo Mário Marcelo e pelo Daniel Ramos, fala com vocês levando imagens e muita informação aí em Manaus. Muito obrigado, um bom dia para vocês e uma excelente semana. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!